diante de uma multidão de vozes que afirmam crer em Deus, diante de templos cheios, plataformas lotadas, cultos transmitidos, ministérios crescendo, surge uma pergunta que ecoa no meio do silêncio da alma. Quem são, de fato, os escolhidos de Deus? Porque hoje, muitos falam em nome de Deus. Mas será que todos foram enviados por Ele? Vivemos tempos em que o nome de Deus está na boca de muitos, mas o coração dele está distante de tantos. Temos os discursos bonitos, temos os gestos religiosos, temos a multidão, mas será que temos os verdadeiramente escolhidos? Essa pergunta não é para acusar, é para despertar. Será que você é um escolhido de Deus? Será que, mesmo sem status, sem título, sem palco, você carrega dentro de si o selo de quem foi separado pelo próprio Deus? Mas então, como Deus escolhe? Qual é o critério dele? O que ele vê que o mundo não enxerga? Hoje, você vai descobrir 5 sinais que revelam claramente quando alguém é um escolhido do Senhor. E talvez você se surpreenda, porque os escolhidos de Deus não são os que o mundo aplaude, são os que o céu reconhece. Se essa mensagem já está falando com você, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar palavras que confrontam, fortalecem e revelam o propósito de Deus para a sua vida. E se você crê que não está assistindo isso por acaso, fica comigo até o final. Algo poderoso te espera. 1. Você não se encaixa nos critérios do mundo. O mundo tem padrões rígidos. Ele celebra a beleza física, o sucesso financeiro, a eloquência perfeita, os títulos acadêmicos. O mundo valoriza aquilo que pode ser mostrado, exibido, medido. Mas talvez você nunca tenha se sentido parte desse sistema. Talvez, desde cedo, você tenha percebido que não se encaixava. Não era o mais bonito da escola, não tinha as melhores notas. Ninguém apostava em você nos projetos importantes. Quando formavam os times, você era o último a ser escolhido. E isso, aos olhos humanos, parece um fracasso. Parece que a vida está constantemente te dizendo: você não é suficiente. Mas o primeiro sinal de que você é escolhido por Deus é justamente esse. Você não se encaixa nos critérios do mundo, porque foi separado por critérios espirituais. Na Bíblia, vemos que Davi não foi o primeiro a ser lembrado quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei. Seus irmãos estavam ali, fortes, bonitos, preparados, mas nenhum deles foi escolhido. E o Senhor disse a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Esse é o ponto. O mundo olha para o exterior. Deus olha para o invisível. E quando Deus escolhe, ele busca o improvável, o desprezado, aquele que foi ignorado. Pedro era um simples pescador, sem estudos, sem destaque, mas Jesus o olhou e disse: segue-me. E ele se tornou um dos maiores apóstolos da história. Se você sente que não se encaixa, é porque você não foi feito para caber no molde do mundo. Você foi separado, escolhido, ungido. O mundo pode te ignorar, mas Deus te observa de perto. Sinal 2. Você já foi rejeitado ou esquecido. Rejeição é uma dor silenciosa, mas profunda. É quando você dá o seu melhor, mas não é visto. Quando você ama, mas não é correspondido. Quando você tenta, e ninguém reconhece. Mas a verdade é que a rejeição do mundo é, muitas vezes, o sinal de que Deus está redirecionando você para um propósito maior. Moisés foi rejeitado tanto pelos egípcios quanto pelos hebreus. Expulso do palácio, foi parar no deserto. Mas foi ali, no esquecimento, que Deus falou com ele pela sarça ardente. Foi no lugar do abandono que nasceu o chamado. José foi vendido pelos próprios irmãos. Jogaram ele num poço, depois o venderam como escravo. Por anos ele viveu na sombra do anonimato, esquecido na prisão. Mas quando o tempo de Deus chegou, José foi exaltado à posição de governador do Egito. E tudo o que antes foi dor se transformou em testemunho. Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar, com medo dos inimigos. Mas o anjo do Senhor apareceu e o chamou de homem valente. Mesmo escondido, mesmo temeroso, Deus o via como um guerreiro. Portanto, se você já foi rejeitado, saiba que isso não define o seu valor. Deus usa a rejeição como um filtro. O que o mundo descarta, ele recolhe. E o que o mundo esquece, ele lembra. 3. Você carrega um senso de inadequação. Quantas vezes você já se sentiu inadequado? Já olhou para os outros e pensou: eles são melhores do que eu não tenho o que é preciso. Esse sentimento pode parecer um sinal de fraqueza,
mas na verdade é uma das maiores provas de que o seu coração está pronto para ser moldado por Deus. A sensação de inadequação é comum entre os escolhidos. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar bem. Jeremias disse: Eu sou apenas uma criança. Isaías disse: Sou um homem de lábios impuros. E todos eles estavam certos. Por eles mesmos não eram suficientes. Mas é aí que está o mistério. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Esse sentimento de não sou bom o suficiente é, na verdade, um sinal de humildade. É o reconhecimento de que você não consegue sozinho. E isso agrada o coração de Deus, pois ele se aproxima dos humildes, mas resiste aos soberbos. Tiago 4:6. 1 Coríntios 1:28 nos lembra: E Deus escolheu as coisas que não são, para aniquilar as que são. Deus gosta de trabalhar com o improvável, porque quando a vitória chega, ninguém pode roubar a glória que é dele. Então, se você carrega esse senso de inadequação, saiba, isso não é defeito, é preparação. Você está sendo lapidado por dentro, para ser usado com poder por aquele que te chamou. Sinal 4. Você tem um desejo de frutificar, mesmo sem saber. Como há algo dentro de você que arde. Um desejo profundo de fazer a diferença, de ser útil, de viver um propósito. Mesmo que você não saiba exatamente como ou onde começar, essa inquietação interior é um indício claro de que você já foi separado por Deus para cumprir uma missão. Você não sente isso à toa? Esse desejo de frutificar, de fazer a vontade de Deus, de ser instrumento, não vem da carne. É o Espírito te chamando. Jesus disse: Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. João 15:16. O fruto que você deseja produzir é espiritual. Talvez você nem se veja como alguém capaz. Talvez ache que não tem os recursos, os talentos, as oportunidades, mas Deus não depende disso. Ele só precisa de um coração disponível. O apóstolo Paulo, antes de ser um missionário, era perseguidor da igreja, mas quando Cristo o encontrou, o transformou de Saulo em Paulo, e o desejo de frutificar explodiu dentro dele. Ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento, mesmo sem saber que seria assim. Se há um clamor no seu coração, uma fome de servir, de abençoar vidas, de gerar impacto, isso é mais que emoção, é um sinal. E você precisa prestar atenção nele. 5. Você só tem a Deus. Como saída. Quando tudo falha, quando as portas se fecham, quando os apoios humanos desaparecem, você se vê diante de uma única opção: Deus. E é justamente nesse ponto que muitos reconhecem o verdadeiro chamado. Deus é especialista em encontrar pessoas no fundo do poço. Ele encontrou Jonas dentro do ventre de um peixe, encontrou Daniel dentro da cova dos leões, encontrou os 3 jovens dentro da fornalha, encontrou Elias debaixo de uma árvore, desejando morrer. E em todos esses momentos, a única coisa que restava era ele. Tiago 2:5 nos lembra: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não é sobre bens materiais, é sobre riqueza espiritual. É quando a fé se torna a única moeda. E você só tem a Deus. Se todos os caminhos humanos falharam, isso não é azar, é alinhamento divino. Deus te deixou sem opções para que você olhasse para Ele, e apenas para Ele. Esse é o último sinal. Quando Deus é tudo o que você tem, é porque Ele está prestes a se revelar como tudo o que você precisa. Se ao longo desse vídeo você se identificou com um ou mais desses sinais, é hora de parar de duvidar. Você não é um acidente. Não está aqui por acaso. Não é um erro ou uma peça fora do lugar. Você é um escolhido. Talvez ninguém veja o seu valor, mas Deus viu. Quando ninguém mais te chamava, Ele já havia te separado. Quando ninguém apostava em você, Ele já te via no teu propósito. Você foi chamado não por mérito, mas por misericórdia. E foi separado não para se destacar, mas para impactar. A vida cristã não é sobre status, fama ou prestígio. É sobre fidelidade, é sobre deixar uma marca invisível, mas eterna. É sobre ser luz onde há escuridão. É sobre frutificar mesmo quando ninguém está olhando. A moral da história é simples. O mundo pode rejeitar, esquecer e descartar. Mas Deus recolhe, restaura e exalta. E se você ainda tinha dúvidas, agora você sabe. Você é um dos escolhidos. E se você ficou até aqui, eu quero te dar um sinal bônus, um presente. Algo que talvez explique o que você tem sentido nos últimos dias.
ou agora mesmo, nesse exato momento. Se você foi alguém que viveu no mundo, que mergulhou nas promessas vazias do pecado, que buscou prazer, status, fama, liberdade, e mesmo assim se sente quebrado por dentro, então escuta isso com atenção. Se dentro de você existe um vazio inexplicável, uma angústia silenciosa, um sentimento de que algo está faltando, esse é o sinal. Se seu coração está batendo mais forte agora, se uma lágrima tenta cair, se você sente um arrependimento, mas não sabe como voltar, então isso é Deus te chamando de volta para casa. Esse é o sinal de que o céu não te esqueceu, de que, mesmo depois de tudo, o amor de Deus ainda está disponível. Esse buraco no peito não é saudade do mundo, é saudade de Deus. E esse sentimento que te move agora não é culpa, é graça. Você não está assistindo isso por acaso. O Espírito Santo te atraiu, ele te encontrou. E agora tudo o que ele quer é que você diga: Pai, estou voltando. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Quando o filho ainda estava longe, o pai correu para abraçá-lo. Você não precisa estar limpo para voltar. Você só precisa querer voltar. Esse vazio é o eco de um chamado. Essa dor é o início de uma cura. Essa vontade de se reconectar com Deus é a prova viva de que você ainda é um escolhido. Deus nunca parou de te amar. Ele só está esperando você voltar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.